Olá, meus queridos. Continuamos com a nossa série de reflexões denominada Assim diz o Senhor Jesus. Leiamos uma vez mais o texto que tem servido de base para as nossas considerações nestes últimos dias e que se encontra registrado no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versos 1 até o 5, onde assim se lê. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Meu querido, minha querida, faço questão de conectar o verso primeiro que acabamos de ler e que diz: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros, com outro verso que contém outro ensino de Jesus neste mesmo sentido e que se encontra registrado no capítulo 7 do Evangelho de João, no verso 24, onde assim está escrito, abro aspas, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Em outras palavras, precisamos aprender a fazer julgamentos justos. O apóstolo Paulo viveu tempos muito obscuros, quando, sob o falso manto da religiosidade, ele consentiu com a morte de um homem, sem que aquele tivesse cometido crime algum, e o fez tão somente por ter julgado que tal homem era digno de morte por causa da crença que professava e que era diferente da sua à época. Paulo também saía pelas cidades e aldeias, invadindo a intimidade dos seus compatriotas que estavam aderindo a uma orientação religiosa que divergia da sua em muitos pontos, levantando contra eles uma dura perseguição, e por conta da fé que muitos professavam, Paulo também tornou-se um dos mais enfurecidos opositores daqueles que foram chamados cristãos, a ponto de arrancar muitos deles à força de dentro de suas próprias casas e arrastá-los, puxando-os pelos cabelos, rua fora, e depois de espancá-los, encerrando-os em prisões. Paulo chegou ao ponto de respirar ameaças de morte. Ou seja, o seu ódio pelos cristãos se intensificou tanto que ele queria fazer ainda mais para prejudicá-los, pois no seu julgamento eles eram uma ameaça à fé que ele próprio professava em Deus. Paulo agiu assim por muito tempo, por conta do seu juízo precipitado, que o impedia de ver a verdade bem à frente dos seus olhos. Até esse tempo, Paulo era um hipócrita cego. Mais tarde, após a sua conversão ao cristianismo, o então Paulo, agora conhecido como Apóstolo Paulo, afirmou o seguinte na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. Abro aspas uma vez mais. Fiel é esta palavra, disse ele, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fecho aspas. Paulo, conhecido antigamente como Saulo de Tarso, precisou passar por uma séria intervenção ocular. Jesus mesmo o cegou de vez e depois então fez cair as escamas dos seus olhos que impediam que ele visse claramente. A partir dali, então, Paulo começou a ver com clareza e aprendeu a direcionar o seu olhar para duas direções corretas. Primeiro, para Cristo e segundo, para si próprio. Neste verso que li, o próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo que a sua palavra era fiel, era de confiança, era digna de ser aceita. E ele fez tais afirmações não para fazer média,
nem para utilizar de falsa modéstia ou porque aprendeu a ser extremamente severo consigo mesmo, mas porque ele aprendeu a não se comparar com mais ninguém a não ser com a própria pessoa de Cristo. Paulo deixou de ser um crítico, um julgador insensato e tornou-se um imitador de Cristo. No entanto, com respeito a fazer julgamentos, o próprio apóstolo Paulo também ensinou o seguinte: nós somos chamados a julgar todas as coisas, reter o que é bom e nos abstermos do mal. Este ensinamento está registrado na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 21 e 22. E isso exige conhecimento prévio de tudo antes de julgar, capacidade crítica e até mesmo liberdade para reter aquilo que for considerado bom, pois como também ele próprio declarou na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 22, abro aspas última vez, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. É com essa crítica justa que se poderá fugir daquilo que for realmente mal. Assim, a ordem para não julgar não é permissão para ignorância, ingenuidade ou até mesmo comodismo. Pelo contrário, é uma ordem para que o nosso julgamento não seja injusto, desavisado, malicioso ou preconceituoso, mas verdadeiro e com um fim proveitoso. Que o nosso julgamento não seja dirigido às pessoas, fazer juízo sobre elas, sobre suas vidas, mas que o nosso julgamento seja sobre eventos, sobre realidades, sobre valores, sobre princípios, a ponto de examinarmos tudo e termos a capacidade de retermos o que é bom, fazermos juízos verdadeiros sem que nos adonemos do direito ilícito de julgar quem quer que seja. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai querido, somos mais uma vez confrontados pelo Senhor Jesus a não julgar para não sermos julgados, porque seremos medidos com a mesma medida, mas também somos chamados por Ele a julgarmos retamente todas as coisas, a fazer juízos de valores sobre as coisas da vida. É necessário isso, mas nunca colocar pessoas em bancos de réus e fazer juízo sobre elas. Isso não é um direito nosso. Isso não é algo que nós podemos ou devemos fazer. Que se tivermos que fazer algum tipo de leitura, que seja uma leitura muito íntima, muito pessoal, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a fazer. Antes, um crítico ferrenho dos outros, perseguidor, um homem que se tornou, inclusive, implacável com muitas outras pessoas, porque as divergiam do pensamento dele, da religião que ele professava. Esse homem aprendeu, por ter se convertido ao Senhor, que ele não devia se comparar a ninguém. Devia ter apenas o Senhor como régua de medida, como padrão de vida. E por isso, ele sim se considerava o pior de todos os pecadores, porque ele não olhava para os outros, ele olhava para Jesus. E perante o Senhor Jesus, só lhe restava tão somente esse tipo de veredito. Que nós possamos aprender isso, e isso nos torne humildes, a fim de não levantarmos o dedo para quem quer que seja e fazermos juízo, mas olharmos para nós mesmos e fazermos as nossas próprias revisões de vida, cotejá-las com o Senhor e buscarmos da tua parte misericórdia. É a oração que fazemos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, busque uma leitura misericordiosa sobre a vida dos outros e sim, faça juízo de valores sobre as questões da vida, porque são necessárias. Mas lembre-se, você não tem o direito de julgar quem quer que seja. Deus te abençoe.